A primeira pauta é espionagem. Foi aberta na internet uma petição para pedir que o Brasil conceda asilo político ao ex-técnico da CIA, Edward Snowden. Foi ele quem revelou ao mundo o esquema de vigilância montado pelo governo americano. A petição já tem quase 10 mil assinaturas. E essa já é uma repercussão da chamada Carta Aberta ao Povo do Brasil, feita por Snowden e que circula na internet. No texto, ele se diz disposto a colaborar com autoridades brasileiras nas investigações sobre a espionagem americana e diz que só um asilo permanente impediria que os Estados Unidos interferissem no direito dele de se manifestar. Como era de se esperar, essa carta gerou reações em Brasília. Eu, como líder do governo, não tenho o que achar, tenho que falar em nome da posição do governo. O governo ainda não me deu nenhuma posição sobre o tema. Se nós concedermos asilo político, ele poderá contribuir com a posição do governo do Estado brasileiro, que é conhecida hoje mundialmente. A partir do momento em que o Brasil decida que dará ou não, eu penso que tem que ter liberdade para dizer, estou concedendo asilo a um cidadão americano que está pedindo, sem colocar qualquer empecilho de ele falar ou de ele não falar, de ele colaborar ou de ele não falar absolutamente nada. Mas nesse caso há uma circunstância que coloca em risco a relação do nosso país com os Estados Unidos. E aí há interesse econômico, comercial da maior importância. Bom, na carta, o Snowden não pede explicitamente asilo ao governo Dilma, mas na carta endereçada ao povo do Brasil, ele faz um apelo por asilo permanente de forma genérica, ou seja, deixa o pedido no ar. Rosiane, de qualquer forma, está lançado aí o debate em Brasília. O Brasil pode ou não abrigar o Snowden? É uma pergunta que o governo brasileiro não quer responder por enquanto, Sérgio, porque a postura do governo é de silenciar. Enquanto esse pedido de asilo não é feito formalmente, o Planalto e o Itamaraty tentam evitar falar publicamente sobre qual será a decisão do país. Alegam que não receberam nenhum documento formal e que a carta nem é dirigida ao governo, é uma carta aberta ao povo brasileiro. O que se percebe, porém, é realmente uma resistência ou uma falta de interesse do governo brasileiro de comprar essa briga com os Estados Unidos agora. Apesar de a própria presidente Dilma ter iniciado aquela campanha internacional contra a espionagem americana e de ter até cancelado a viagem que faria aos Estados Unidos para uma reunião com Barack Obama. Então, o que é que a gente tem agora? Uma expectativa de uma reunião do ministro de Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, com a presidente Dilma Rousseff, para preparar uma reação formal do governo a essa carta. E também, claro, se houver já essa decisão em relação a um pedido formal, né? O jornalista americano Glenn Greenwald, autor das reportagens sobre os casos de espionagem com base nos documentos vazados por Snowden, fez essa observação que você fez aí no começo, de que a carta não faz esse pedido direto de asilo. Mas o namorado dele, o brasileiro David Miranda, divulgou essa carta, né? Iniciou por meio da internet a campanha para que o Brasil conceda asilo ao americano. No Congresso, como a gente percebeu, essa possibilidade de asilo dividiu opiniões. Os integrantes da CPI da espionagem, como a gente percebe ali, eles são, inclusive, da base governista, esses que deram declarações. E eles defenderam o asilo a Snowden, tanto o relator Ricardo Ferraço como a presidente Vanessa Graziotin. Os dois defenderam que o país receba, sim, Snowden por uma questão humanitária. Mas aí Vanessa Graziotin faz aquela ressalva de que não pode haver uma condicionante, assim, se só asila se fizer novas revelações. O líder do governo, Eduardo Braga, além de dizer que não é uma coisa que ele deve responder, ele não deve opinar, ele deixa muito claro que o Planalto não deu ainda uma orientação sobre como eles se posicionarem no Congresso sobre esse tema. E integrantes, né, da oposição, tanto do DEM como do PSDB, manifestaram essa preocupação de eventual pedido de asilo, ressaltando os riscos, principalmente nas relações comerciais. Agora, Sérgio, é preciso lembrar, de fato, o Brasil tem uma tradição de conceder asilo político no país. O Pontual, o governo americano evitou aí se posicionar sobre essa carta divulgada pelo Snowden. Exato. Hoje, no briefing da Casa Branca, o porta-voz, perguntado sobre a carta, apenas se limitou a repetir o que vem dizendo sempre, que o Snowden tem que ser entregue aos americanos logo, o mais rápido possível, porque ele responde a acusações criminosas, acusações de divulgar informações confidenciais que ele
seria, enfim, julgado aqui nos Estados Unidos por isso. E ele não comentou nada sobre o Brasil, ele não mencionou o Brasil na resposta dele. Esse fim de semana teve uma entrevista de um alto funcionário da NSA, da Agência de Espionagem, National Security Agency, que teve muita repercussão, em que ele diz que está sendo pensada a possibilidade de uma anistia ao Snowden. O governo americano dá uma anistia ao Snowden em troca de ele entregar tudo que ele baixou, né, da internet, tudo que ele retirou de documentação secreta. Isso foi desmentido em seguida por um outro porta-voz da NSA. Então está havendo uma coisa, parece que está havendo um cabo de guerra dentro do governo americano. E a Casa Branca também disse que não é verdade, que o que eles querem é que o Snowden seja entregue à justiça para responder pelo que fez. Então está toda uma situação. O fato é que o governo americano está jogando pesado. Hoje, e olha que não é nem do governo, é um deputado do Partido Republicano, mas que é importante na Câmara de Representantes, ele fez um alerta, uma advertência, uma ameaça à União Europeia, porque a União Europeia, que nem o Brasil, tem deputados do Parlamento Europeu pedindo que o Snowden vá ao Parlamento Europeu depor sobre o que ele sabe a respeito da espionagem, né, que atingiu vários países europeus. E esse deputado disse que se o Parlamento Europeu levar isso adiante, o pacto comercial que está sendo negociado entre Estados Unidos e União Europeia vai ser posto em risco, uma ameaça clara. E olha que não é nem o governo, hein? É a oposição. Então, realmente, é um jogo muito pesado. É claro que o governo brasileiro tem que se preocupar com isso, não dá para fazer uma coisa sem pensar nas consequências, né? E as consequências, claramente, seriam seríssimas. Então, é uma jogada muito complicada. O Snowden só está na Rússia por um ano, né? Ano que vem vence esse prazo. E vamos ver o que vai acontecer com ele. Mas, por enquanto, ele não tem nenhuma... Ele, de fato, não pediu asilo ao Brasil, né? Ele pediu na época, que ele pediu a vários países, o Brasil respondeu que não ia... acho que nem respondeu, né? Não ficou claro a resposta brasileira. E agora, de novo, tem esse apelo. Vamos ver o que isso vai dar. Agora, aparentemente, o governo brasileiro está se fazendo de morto, né? Que não recebeu pedido, não sabe o que fazer. Aqui, o que eu vi agora na televisão, que está tendo muita repercussão nessa história, é o seguinte: o governo brasileiro diz que não vai dar asilo a Snowden. O que não é verdade, que o governo brasileiro não negou, apenas disse que não recebeu esse pedido, que não está considerando que não recebeu. O Rosinha, se não me engano, foi a mesma postura do governo brasileiro na época, né? Também não se posicionou porque não teria recebido pedido de asilo por parte do Snowden, como bem lembrou Pontual. Isso, o Itamaraty deixa bem claro que não recebeu nenhum pedido formal. Mesmo naquele momento, no meio do ano, eles dizem que aquilo ali foi uma mensagem assim, como se tivesse sido disparado por embaixadas para vários países ao mesmo tempo, né? Não tinha um nome específico, uma requisição direcionada. Então, consequentemente, como não há pedido formal, não há por que se manifestar formalmente. É bem o que o Pontual falou mesmo, assim. De fato, o governo brasileiro não deu essa resposta. Por mais que nos bastidores se perceba essa indisposição, digamos assim, para a concessão de um eventual pedido de asilo, não há uma resposta formal do governo brasileiro e, por enquanto, eles vão tentar fazer cara de paisagem mesmo. Agora, de qualquer maneira, com essa carta que foi divulgada ao povo brasileiro pelo Snowden, ele sinalizou aí que tem muita informação para revelar, para divulgar.